Bom dia, vamos para a aula de Sociologia, segundo ano, da página 151, que é ali a condição da classe trabalhadora na Inglaterra, no contexto do século XIX, tá? Bem, só um minutinho. Porém, nós não tivemos aula passada, né? Na terça-feira passada, que foi recesso pelo Dia dos Professores. Então, nós não trabalhamos um assunto que antecede ali, que é anterior a este tema que é as mulheres e o trabalho, né, que está relacionado também nesse contexto, tá, histórico, tá, de tempo e espaço, ou seja, tempo século XIX, espaço a Inglaterra, tá legal? Então nós vamos retomar ali, vamos ver a questão das mulheres no trabalho e o trabalho nessa época, tá? Aqui o que eu trouxe para vocês aqui foi o seguinte, uma página chamada Wikistoria, que é de um amigo meu, tá? Então eu estou divulgando ela. Não vou usar ela, toda ela, né? Por motivos que eu tenho minha aula preparada, né? Mas eu acho interessante de fazer a divulgação, né? Temos tantas outras páginas, né, que fazem referência à história e etc, né? Que essa daqui também tem o mesmo valor enquanto uma página, né, que se refere, né, e ajuda os alunos na questão das aulas de história, né, ou em questões de história. Então aqui ele fala sobre o século XIX, então a Revolução Industrial, né? Então tem todo o contexto aqui que nós vamos trabalhar aqui, ó, tá? As cidades e o espelho, né, o espelho da sociedade industrial, como eram, como se transformaram, como que a cidade se transformou ao longo, né, da revolução. Interessante porque quando você tem paisagens, né, que elas diferem-se com relação, só um minutinho, que elas diferem-se com relação à nossa a ao ao nosso convívio, né, no dia a dia. Se você pegar, por exemplo, não sei se vocês, não sei qual cidade vocês são, mas se eles são de São Paulo, deve conhecer ali aquela região do ABC paulista, né? Que tem bastante indústria ali, né? Bastante empresas. Aqui em Curitiba, nós temos a SIC, que é a Cidade Industrial de Curitiba, né? Que também, né, é composta por várias empresas, né? E essas empresas, né, elas vão ao longo, né, de sua instalação no ambiente, trazendo outras empresas, dependendo do porte delas, elas vão buscando empresas menores que prestam serviços, né? E ali vão se criando também, né, as cidades, né, composta por trabalhadores, né, do complexo industrial. Geralmente com casas muito parecidas umas com as outras, né? E ali se forma, né, uma cidade, né, com um contexto industrial, né, de uma espécie, de uma forma ou de outra, é bom entendam uma coisa, de uma forma ou de outra, as revoluções industriais, elas não principiam apenas na Inglaterra e na França no século XIX, tá? As revoluções industriais, elas podem ocorrer em qualquer época, em qualquer lugar. É claro que, se nós falarmos de uma revolução industrial voltando a ocorrer ali na Inglaterra,
é um pouco, vamos colocar assim, refratária, né, a ideia, porque já aconteceu, né, mas a revolução industrial pode ocorrer num país que ainda não foi industrializado, né, como alguns países da África do Sul. Se vocês não, vocês que não sei se vocês estão vindo para aula aqui, estão assistindo as aulas no YouTube, né, mas quando nós falamos da África do Sul, nós falamos em regiões que são ainda, né, que não ainda têm, né, não ainda passaram por um processo ao qual nós estamos falando, né? Nem o Brasil especificamente, nem o Brasil, que é um país rico, é um país que está crescendo, ainda a indústria, né, aqui ainda ela é muito fraca, ainda é muito tímida ainda, pelo seu porte, pelo seu tamanho, tá? Em alguns lugares a industrialização ocorre, em alguns lugares, né? Então, ainda é um país muito tímido, é um país ainda, assim, em progressão, é um país ainda se revolucionando. Uma outra questão também, que se fala Brasil também, é o que vem para cá, o que nós terceirizamos é a nossa mão de obra, ou secundizamos, né? Mas eu acho que terceirizamos melhor, fica melhor pelo salário que nós temos, né? É a nossa mão de obra. Porque os donos das ferramentas, isso daí é marxismo, para quem, né, não conhece. Então, os donos do poder, os donos da ferramenta, dos meios de produção, é gringo, cara, é gente que vem de fora, tá? Renault, Audi, Chrysler, o que você quer? Tudo fora, cara. Outras empresas aí que são, né, empresas que produzem outras coisas além de carro, né? Então é tudo de fora, tá? Então aqui a nossa paisagem muitas vezes, né, se concentra, né, na forma como um determinado espaço físico passa a ser povoado, né? Tá legal? Então aqui eu estou passando mais aqui para vocês terem uma noção do que é o site do cara, assim, é legal aí, ó. Site muito bem feitinho aí, ó, trazendo aí, ó, consultas, ó, vocês podem ser daqui, vocês podem procurar. Olha aqui, ó, o Pedrão aqui, ó. Pedro e o Diego Fernandes, né? Um pessoal aí que trabalha em prol, né, aos outros. Isso daí é legal, cara. E aí daí nós temos o liberalismo, difusão do liberalismo, né? Não sei, né? Algumas outras imagens, isso que é interessante para vocês terem uma, né? Mas ainda eram raras as fotografias na época, né? A fotografia ela inicia a primeira fotografia em 1839, no Brasil 1840, graças ao imperador que nós tínhamos aqui, né? Cara para Frentex. Então alguma coisa você consegue ter em foto, outras são gravuras, né? Ou xilogravuras que são feitas, né? Como forma de uma tentativa de representação da realidade, como é o caso aqui. Isso aqui é nítido, uma gravura na tentativa de representar a realidade, né? Ou outras formas que, né, compreende-se como, por exemplo, a arte em si, né? Então nós temos, por exemplo, lá, se vocês, não sei se vocês já chegaram a ver, provavelmente já, uma gravura do Oscar, que é uma foto, né? Eu já falo do outro cara que acho que é uma foto, uma das raras e poucas fotos que tem. Vamos ver se tem alguma referência aqui. Não, não tem. Mas provavelmente deve ser aí do final do 19, início do 20. O que nós vemos ali, né, cara? Crianças e mulheres, né? Isso era uma constante. E essas crianças e mulheres, por serem crianças e mulheres, ganhavam menos que os homens. Nós temos aí uma continuidade da história, né, do patronato, né, né, do homem, né, do destaque, né, do homem na sua relação com o mundo, né? Mais uma dessas aqui, ó. Aqui, ó, né, o movimento feminista, muito mal visto, né? Até hoje ainda é, na verdade. Você fala movimento feminista, ó, que já é um outro artigo consultado aqui, ó, pelo Ivo e o Hugo. Você fala em movimento feminista, você tem uma, né,
pessoas, né, que associam ao a movimentos de extrema esquerda, né. Tem alguns que são, mas tem outros que não, né. Alguns, né, fazem uma paródia, né, o movimento, em vez de movimento feminista, chama de movimento feminazi, né. Sempre na tentativa de rebaixamento, né, de reprovação, né, sempre associando ainda vamos colocar a coisas, né, que não que são desassociáveis à mulher, né, como o trabalho, como a sua relação mesmo íntima, né. Então, porque, né, são do movimento LGB, não, mas nem todos os movimentos feministas são desse movimento. E também se forem também, então tem todo o direito, qual o problema, né. Nós vivemos um mundo, um país, né, onde chamamos ele, temos, né, ou denominamos como um país democrático, mas não damos atenção às formas da democracia. Democrático é tudo que é o que possa ser, né, de direito comum, sacou? Então, se você acredita em que democracia é o teu direito, mas não o seu dever de respeito, você não está vivendo democracia, cara, né, você está vivendo uma autocracia, né, você tá equivocado, né, cara. Então, se você acha que você tem o direito, você tem que achar que você tem que acreditar, você tem que pensar que você tem o dever também, e o dever inclui o respeito, mesmo que não goste, você tem que ter o respeito pelo outro. E isso tudo aí, ó, olha só, de lá para cá, isso daqui, ó, vem se arrastando em direitos feministas, etc e tal, para chegar até aqui. Então, a base disso tudo tá aqui, ó, ali, ó. Trabalho, a força, né, a esperança por mudança, né, a busca pela dignidade. Aqui tá o nossa figura Charles Darwin, né, o cara que contrapõe a fé. Na verdade, não é o caso agora, mas é interessante você falar nele, né. É, aqui o que nós temos aqui? Os grandes fluxos migratórios, sim, claro. Então nós temos ali as grandes cidades, ou as cidades que têm um complexo industrial, elas são um polo atrativo para as pessoas que vêm né, que vêm de regiões inóspitas, vamos colocar assim, né? Ou regiões que, né, vamos colocar assim, não comportam, não tem emprego, né? O emprego que tem é sofrido. Então você pensa lá, ainda mais hoje, né? Hoje com a informação, antigamente você tinha, há 30 anos atrás, o veículo era a televisão, o rádio e a televisão. Então as pessoas imaginavam, né, cara, e em determinado momento saíam dos campos, era muito comum quando você fala em movimentos migratórios, né, as pessoas saírem dos campos e aonde? Irem para as cidades, na busca de condições melhores. Então não estamos falando só de trabalho, estamos falando de trabalho, estudo, estamos falando de vida, né. O Aquilo que ela promove como bem-estar. Onde você encontra isso? Você encontra isso lá no na cidade do interior? Depende, hoje em dia você pode até encontrar, né. As coisas mudaram muito, mas é com mais certeza que você encontra isso nos grandes centros, né, principalmente a opção da escolha, com relação ao trabalho, né. Hoje deu vamos colocar assim, uma baixada, né, pelo fato da pandemia, né, então muita gente ficou sem emprego e tal, né, mas a coisa está começando a reativar de volta, né. E então todo o processo que envolve o homem com relação ao seu progresso está mais nos grandes centros do que nas cidades pequenas. Cidades pequenas, como as cidades interiores, né, boa parte das pessoas trabalham no campo, né.
E o que você tem na cidade é um tímido comércio, né, para sustento próprio, para sustentar ali as pessoas que vivem, né, que vivem no campo, né. Então é uma casa de produtos agrícolas, uma casa, um mercado, um açougue, quem sabe, né. É muito assim, vamos colocar assim, o entretenimento, né, ele não é tão grande quanto nos centros, né. No centro você tem um grande número de cinemas, teatros, eventos, né. Nos pequenos desses lugares quase não, né. É uma casinha que tem uma casa de show lá, o futebolzinho do final de semana, mas é muito restrito, não é verdade? Então, é o que faz, é isso tudo que nós temos aqui, ou eu falo nós, que eu moro numa região onde, né, ela ainda hoje é bastante visada pelos trabalhadores, porque é quase um complexo industrial onde eu moro, né. Se tornou de uns tempos para cá, dos últimos 30 anos para cá, que é a Renault, né. Dá para você falar em coisas boas e em coisas ruins também, né. Que nem sempre o progresso ele vem como um progresso, ele vem como um progresso, mas traz também todas as suas os seus malefícios quando o progresso para alguns se torna um regresso, né, não regresso não, mas se torna algo negativo a palavra, né. Então, eu já explico um pouco para vocês. É muita coisa para falar sobre isso daí. Veja que eu só estou passando aqui, vocês têm o assunto de vocês na apostila a respeito com mais especificidade a respeito da mulher, onde eu quero trabalhar, né, a mulher no trabalho e um texto complementar falando sobre a vida desses homens, né. Então, bem por cima aqui, só pra gente fechar aqui, não vai dar tempo de nada, é muito pouco tempo, meia hora, né. Olha lá, ó, as mulheres e o local de trabalho, visão histórica. Por que que eu estou chamando a apostila, por que que eu não estou continuando como eu estou fazendo com uma coisa mais solta? Simples, porque eu sou obrigado a trabalhar por Chile, então me pediram, então vamos trabalhar. Para a vasta maioria da população nas cidades pré-industriais e para muitas pessoas no mundo em desenvolvimento, não havia uma separação entre atividades produtivas e atividades domésticas, tá? A produção acontecia em casa ou nas proximidades e todos os membros da família praticavam trabalho na terra ou dos trabalhos manuais. As mulheres geralmente exerciam uma influência considerável dentro do lar, em consequência de sua importância nos processos econômicos, ainda que fossem excluídas dos domínios masculinos na política e da guerra. As mulheres de artífices e de agricultores, desculpe, normalmente mantinham o registro dos negócios e era um fato bastante comum que as viúvas fossem proprietárias ou gerentes de empresas. Vocês sabiam disso daí? Interessante, né? Então, você tem em algum momento a mulher como, assim, como ela, né, você tem uma postura dela que ainda não fora, né, destituída pela revolução, pela indústria. Porque a indústria ela vai massificar todos, você é uma peça dentro da indústria. Então é interessante, até achei que esse texto não estava tão completo assim como ele está. Gostoso saber disso, bom saber disso, por quê? Porque, né, isso na verdade é mais um complemento, né, e vamos colocar aí, um complemento rico para a informação do que qualquer outro. Eu imaginei que ele fosse trabalhar só a questão da mulher dentro da empresa, porque a mulher dentro da empresa ela é destituída, ela já é, de uma certa forma, ela já tem uma certa, ela já é, vamos colocar assim, negligenciada mesmo que seu papel seja de extrema importância, porque, veja bem, como que ele coloca ali? Ele coloca em épocas de guerra ela não participa, certo, mas ela é a pessoa que fica para cuidar da propriedade e para cuidar de quem? Dos filhos.
e fica de que jeito? Ele fica armada. Tem muitos filmes que falam sobre isso daí, né. Ela não é direta, mas indiretamente ela pertence à guerra, porque a guerra, quando se trata, por exemplo, de uma guerra como uma revolução, peculiar ou uma revolução de uma dentro de um país, tá, o que se trata a questão é diretamente ligada à tomada de poder do espaço físico, o avanço de tropas. Então, por exemplo, se os caras se pegam na porrada lá numa região, né, onde se encontram 2 tropas diferentes, e uma tropa em avanço consegue passar por cima daquela, por onde eles passam, a dor, o sofrimento, a violência será o mesmo também. Então você pensa num bando de soldado lá, vamos colocar lá 60 dias sem no na batalha, no campo, nos campos de batalha, né, cara, com fome, com sede, com frio e outras necessidades a mais, né, encontra uma família pela frente, cara, as casas, né, as cidades são saqueadas, cara. Saque, e com, né, vamos colocar lá o estupro, ou seja, a violência de uma guerra. É a violência de uma guerra, né. Aqui em Curitiba, por exemplo, na época da Revolução Federalista, né, houve um confronto, né, estava havendo confrontos aqui no sul entre pica-paus e maragatos, né. Quem que eram os pica-paus, né, era o soldado federalista, né, da República Federativa dos Marechais, né, né, lutando contra as tropas, né, do Rio Grande do Sul que não aceitavam, né, a Constituição republicana, não aceitavam que por onde esses caras passavam, os caras por onde eles passavam, deixavam marcas que até hoje são inesquecíveis, até hoje o povo comenta, que foi passado de geração a geração. Isso foi no início do século passado, ou melhor, no final do século passado, né, do final do século XVIII, início do final do século XVIII. E por onde se passou, as marcas foram drásticas, tá. Então a mulher aqui ela tem um papel importante, né, tanto é que, como ele coloca aqui, até a questão mesmo dela ser a mantedora, né, oficial da casa, porque se o marido morresse com alguém, essa casa tinha que pertencer, tinha que estar no nome de alguém, então ela se tornava, então, as grandes matriarcas do seu tempo. Interessantíssimo, né. Então, outra questão aqui, então, é quando nós pulamos já diretamente lá na condição da classe trabalhadora na Inglaterra do século e no contexto do século XIX. Então, todo o contexto provavelmente que foi se passar, que vai ser passado nesse período, está relacionado não só aos homens, mas está relacionado às mulheres e às crianças, tá. Então vocês têm mais uma questão, uma continuação desse texto aqui no bloco da esquerda aqui, né, desculpa, o bloco da direita aqui, tá, em que fala um pouco mais mais específico com relação à questão social das mulheres. Eu apenas dei um toque que eu acho que era mais impor seria o mais importante para vocês entenderem um pouco mais, né, essa relação da mulher e o seu ambiente, né, junto, como eu falei para vocês, com relação a crianças, né, e outros trabalhadores dessa empresa. Para nós, de fecharmos a nossa aula aqui, né, e se, como eu falei, se vocês, são novos aqui e tal, né, vocês têm toda a liberdade de me procurarem por e-mail ou mesmo pela página do colégio, lá do WhatsApp do colégio, né, e mandar as suas dúvidas e coisas, na medida do possível a gente vai respondendo, né. Pode ser por aqui também, presencialmente, sem problemas nenhum, porque às vezes uma dúvida de vocês é uma dúvida de muitos, né. A gente tenta fazer aqui um resumo que abranja, que seja de todos, que possam todos entenderem, né, mas nem sempre. Então, vocês têm um complemento aqui então,
né, restante aqui que vocês podem ler em casa e depois vocês podem me mandar uma questão e a gente pode discutir, tá legal? Então fica ali para vocês ali a sugestão para um trabalho futuro e na próxima aula nós trabalharemos, né? Eu vou ver aqui que é ali, nós vamos falar sobre o trabalho né, trabalhos novos, tecnologias e insegurança no emprego, né? Que está relacionado com todo esse passado, né? Nós não trouxemos, eu não quis ser aqui, nem quis trazer aqui conceitos mais específicos, né? Eu acho que alguns conceitos a respeito, né, dentro do contexto do contexto social, político e etc., de trabalho, né? Eles podem ser trabalhados aos poucos, como eu passei para vocês, como eu falei sobre os donos do poder que dominam, né, as ferramentas, né, que são donos, os empresários, com relação aos trabalhadores, que é uma ideia marxista. Vou trabalhar outras ideias com vocês a respeito desse conceito, desse pensamento, né, que advém, né, de uma formação de um pensamento baseado no quê? Baseado numa realidade, né? Nas coisas acontecendo, né? Nos modos de produção, isso tudo, modos de produção capitalista, né? Isso tudo é são conceitos marxistas, mas claro que eu vou deixando claro para vocês aqui, né, que os conceitos que serão ou que possam ser trabalhados são conceitos ligados a verdadeiro ou ao verdadeiro a verdadeira ideia do marxismo, né? Que é um marxismo histórico, né? Onde ele dialoga com a história, onde ele busca o passado. Não o marxismo de desse pessoal que vocês veem na televisão aí, tá? Né? Que anda com uma camiseta vermelha lá e acha que é marxista. Isso daí é outras coisas, isso daí é interesse comum, tá? É interesse político. Nós estamos falando aqui de questões que estão ligadas à história. E o marxismo na história ele é muito bem-vindo, né? E nós vamos falar sobre isso, ok? Bom dia para vocês, até amanhã.